Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar para você a história do livro do profeta Malaquias e por que esse profeta é tão atual para o século 21, para a nossa vida hoje. Bom, nesse vídeo eu quero separá-lo em 4 partes, falar primeiro o porquê de estudar o profeta Malaquias, depois qual era o contexto histórico no qual o livro está inserido, depois sua mensagem principal, ou seja, um comparativo com um tribunal, com um julgamento, e por último, Jesus e Malaquias, ou seja, o que de Malaquias aparece também no Novo Testamento. Começamos então com o porquê de estudar Malaquias. Bom, nesse slide vocês veem aqui o rosto de alguns pastores, né? Wayne Cordeiro, Peter Scazzero, Eugene Peterson e John Comer. Todos eles são, além de pastores de mega churches, eles são também escritores de livros cristãos. E todos os 4 chegam a uma mesma conclusão nos seus livros, que é: trabalhar na igreja, ou servir como pastor, não me levou necessariamente para mais perto de Deus. Ou seja, o trabalho para Deus não significa intimidade com Deus. E essa é uma mensagem muito relevante também com o livro do profeta Malaquias. Por isso, a relevância dos problemas que a igreja enfrenta hoje são semelhantes com os problemas enfrentados pelo profeta Malaquias. Por isso, a sua mensagem é também muito relevante para nós hoje. Bom, qual é o contexto de Malaquias, né? Então, nós temos nessa imagem aí um sacerdote ali que não tem amor. Nós temos todo o povo de Israel que não tem amor para com Deus nesse caso. E nós temos Deus cheio de amor para dar, mas indignado que o povo não quer retribuir esse amor a ele. Então o contexto de Malaquias é mais ou menos isso. Tanto os sacerdotes do povo de Israel como o povo em si estão vivendo um relacionamento sem amor para com Deus, e Deus está assim indignado porque ele é um Deus de amor, mas ele não tem essa relação onde o amor vai e vem, onde ele é retribuído. Sobre o contexto histórico, então, onde Malaquias está inserido? Cronologicamente, então, o povo de Israel é mandado para o exílio. Eles perdem a sua casa, vão morar na Babilônia. 70 anos depois, eles começam a voltar para Israel e reconstroem o templo primeiro. Depois que o templo está relativamente construído, eles reconstroem as muralhas da cidade de Jerusalém. E aí chegamos então para o último profeta do Antigo Testamento. Isso, mais uma vez, é explicado no nome dos livros. Então, primeiro nós temos ali muitos dos livros dos profetas e de reis e crônicas que contam esse final do povo de Israel como uma nação e o envio deles para o exílio na Babilônia. Depois, os livros de Esdras e os profetas Ageu e Zacarias contam sobre essa primeira volta para Jerusalém e a reconstrução do templo. Aí vem o livro de Neemias, em que a cidade é reconstruída, as muralhas da cidade. E aí, junto aí com Esdras, com Neemias, mais ou menos no mesmo período histórico, vem Malaquias e traz a sua mensagem profética. Então, bem num contexto em que o templo havia acabado de ser reconstruído, em que a cidade começava a ter muralhas de novo, em que Israel vivia esse novo florescer na sua nação. Então nós temos aí o que Israel tinha o que Jerusalém tinha nesse tempo. Era uma cidade reconstruída, então tinha casas, tinha uma muralha de novo, tinha um templo, tinha uma população fixa morando na cidade, tinham plantações em volta da cidade, então, e tinha uma relativa organização estatal, ainda linkada ao Império Medo-Persa, mas com uma relativa independência e prosperidade. Por outro lado, o que eles não tinham? Eles não tinham um coração puro para com Deus, eles não tinham mãos limpas para com Deus, eles não tinham uma adoração verdadeira para com Deus, eles não tinham amor para com Deus, eles não tinham amor para com a lei de Deus, para com as Escrituras. Então, o livro de Malaquias ele se parece muito com um tribunal de julgamento. Então, no livro de Malaquias, nós vamos daqui a pouco começar a ler os textos, os versículos principais do livro. E o contexto é o seguinte: tem um juiz que é Deus nesse julgamento, nesse tribunal.
E nesse tribunal tem alguém que está fazendo uma acusação. O acusador é também Deus. E tem alguém que está sendo acusado. Esse aqui, alguém que está sendo acusado é Israel. Então nós vamos ler agora 7 textos de Malaquias, porque é uma acusação em 7 atos que Deus faz para com Israel e que ele mesmo vai julgar. Começa assim. Eu deixei em negrito sempre onde está falando qual é a fala de Deus nesse julgamento e qual é a fala de Israel se defendendo. Então, Deus acusa, Israel se defende. Deus acusa, Israel se defende. Vai ser assim várias e várias vezes. Então, Malaquias começa assim. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então essa é a primeira acusação de Deus. Eu amo vocês. Mas vós dizeis, em que nos tenhas amado? E aí a resposta de Deus. Não foi Esaú irmão de Jacó? Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então Deus está falando, a primeira acusação dele é, lá no início, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, eles foram uma escolha de Deus. Deus escolheu amar Abraão, Isaque e a Jacó. Jacó tinha um irmão mais velho, Esaú. Teoricamente, Esaú deveria ter sido o abençoado de Deus, porque o irmão mais velho era quem tinha a prerrogativa da bênção. Mas Deus escolheu abençoar o menorzinho, o mais novinho, o Jacó. E assim Deus fala, Israel, vocês são um povo pequenininho, quase insignificante. Tem muitos povos mais importantes e poderosos, como seria o caso de Esaú para com Jacó. Mas eu, Deus, escolhi amar o pequeno e em defesa de Jacó, em detrimento dos grandes e poderosos. Então vocês me devem amor também. Eu que sustento vocês, eu que amo vocês, eu que cuido de vocês há tantas centenas e milhares de anos. Mas vocês não me retribuem esse amor. Vocês não reconhecem que é só por minha causa que vocês existem. Aí vem para a acusação número 2. Deus começa dizendo, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor de vocês, onde está o seu respeito para comigo? Vocês, principalmente vocês sacerdotes, vocês me desprezam e vocês ainda dizem, como te desprezamos? Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntam, em que te temos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vocês trazem animais cegos para ser sacrificados. Isso não é ruim. Vocês trazem animais coxos, enfermos, ou seja, animais doentes para ser sacrificados. Tenta levar isso aí como um sacrifício para o teu governador. Nem um governador terreno ia aceitar isso. Quanto mais Deus. Deus não vai aceitar que você adore Ele de qualquer jeito. Vocês estão adorando Deus de qualquer jeito. E isso eu não aceito. Essa é a segunda acusação. Aí Deus vem para a terceira acusação. Agora, ó sacerdotes, é para vós esse mandamento. Eu fiz uma aliança com Levi, diz o Senhor. Então, tem os 12 filhos de Israel, e um deles, o quarto filho nascido, é Levi. E Deus escolheu o Levi, ele não escolheu o filho mais velho, que seria o Simeão, mas ele escolheu o Levi. E falou, não, Levi é o meu filho escolhido para me servir como sacerdote. Então Levi devia ser a tribo mais santa de todas e purificada, porque eles entram no templo sagrado de Deus para oferecer sacrifícios a Deus. Mas o que aconteceu? Deus diz, os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca os homens devem procurar instrução, porque Levi é o mensageiro de Deus. Mas vós tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, porque violastes a aliança, diz o Senhor. O que acontece? Os sacerdotes, a tribo de Levi, que devia ser considerada em mais autoestima, os mais santos de todos o povo de Israel, estavam vivendo uma vida relaxada. Não estavam sendo um exemplo para todo o povo de Israel. E por isso o povo estava sendo levado ao pecado, porque eles não estavam se santificando e servindo como essa luz de exemplo para a nação. Então essa é a terceira acusação de Deus. Aí vem para a quarta acusação. Deus falando, e não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou todos Deus? Deus não criou todo o povo de Israel? Então por que nós todos não devemos ser
leais uns aos outros. Só que fala, ó, Judá, uma palavra que define todo o povo de Israel, vocês têm sido desleais. Vocês têm cometido uma abominação em Israel e em Jerusalém. Vocês profanaram o templo de Deus, porque vocês casaram com pessoas que adoram deuses estranhos. Por isso Deus já nem quer mais as ofertas que vocês trazem para o templo. Ele nem aceita mais com prazer aquilo que vocês fazem para ele. E vocês perguntam por quê? Porque vocês não têm levado a sério a aliança terrena. O casamento é uma aliança. E vocês levam um casamento de qualquer jeito. Vocês casam com qualquer pessoa e depois se divorciam por qualquer motivo. Casamento é uma aliança assim como eu, Deus, fiz uma aliança com vocês. Vocês não estão levando nem a sério a aliança terrena, quanto mais vocês estão levando a sério a aliança com Deus. Por isso Deus fala, eu odeio o divórcio, porque o divórcio é um rompimento de uma aliança terrena. E vocês têm assim rompido também a aliança com Deus e a aliança terrena. Deus está falando, o que vocês estão fazendo com o casamento é ruim, porque vocês estão quebrando esse princípio de aliança com as mulheres, os homens. E vocês também já quebraram a aliança comigo. Está tudo... A minha quarta acusação, a questão da aliança está totalmente distorcida. Aí Deus faz uma quinta acusação. Enfadais o Senhor com vossas palavras. E o povo diz, em que te enfadamos? E aí Deus diz, porque vocês pensam que qualquer um pode falar, pode ser mal, mas se ele parecer bom, já está bom. Aí Deus fala, não, eu vou enviar meu mensageiro, eu vou enviar o meu Senhor para o templo de vocês, chamado também de anjo da aliança, uma palavra que define Jesus aí. E ele vai vir e vai consertar as coisas. E quando ele aparecer, vai ser como o fogo, um fogo que purifica. E então, depois que Jesus purificar tudo, as ofertas de Judá e Jerusalém voltarão a ser agradáveis a Deus, porque através de Jesus é que nós podemos trazer ofertas agradáveis a Deus. E aí vem a sexta acusação. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram do meu caminho. E vocês perguntam, em que havemos de tornar? Como nós roubamos a Deus? E aí vem a acusação de Deus. Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então, mais uma aliança quebrada. Por que o povo devia trazer dízimos ao templo? Porque fazia parte da aliança que Deus deu a Moisés. O povo traz o dinheiro para o templo consegue ser cuidado. Os levitas vivem desse dinheiro enviado para o templo e todo o sistema funciona porque Deus garante que ele vai abençoar o povo que é fiel. Então, o povo manda o dinheiro, o templo é cuidado, os levitas vivem disso, o templo funciona e Deus abençoa o povo enviando plantação e mais dinheiro para eles. Só que aí o povo quebra essa aliança e fala, eu não vou mais dar dinheiro para o templo. O templo se torna mal cuidado, os levitas que trabalham no templo e vivem desse dinheiro passam fome ou não tem mais dinheiro, como consequência eles fazem o trabalho mal feito no templo e o povo começa a passar necessidade porque as plantações não dão mais tantos frutos, porque Deus não está mais abençoando, porque todo o sistema foi quebrado. Então, a falta de pagamento do dízimo é nessa sexta acusação mais uma quebra de uma aliança e as suas consequências. E aí, Malaquias traz então a última acusação de Deus no final do capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Então, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? E aí, então ele fala, o povo começou a criticar Deus. Porque o povo está dizendo, é inútil servir a Deus. Os que não servem a Deus se dão bem e os que servem a Deus se dão mal. Isso não faz sentido. E aí Deus responde no final aqui dessa acusação, dizendo que ele vai, o último dia, no final, vai se mostrar que valeu a pena servir a Deus. Porque no último dia, aqueles fiéis a Deus é que vão ser exaltados. E os infiéis vão ser humilhados. Então, o futuro vai mostrar que vale a pena ser fiel a Deus. E essa acusação de Deus contra o povo por sua infidelidade é muito grave. Malaquias tem 4 capítulos, então eu falei agora sobre as 7 acusações que vão até o final do capítulo 3. O que acontece no capítulo 4 é o último capítulo do Antigo Testamento, é muito semelhante
ao final do Novo Testamento. Então, Malaquias 4 é muito semelhante a Apocalipse 20, porque nos dois falam sobre esse último julgamento. Então, o que acontece no último julgamento, no último dia, o que vai acontecer no futuro? Malaquias escreve assim: pois eis, Deus falando, né? Pois eis que vem o dia que arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos que cometeram perversidade serão como restolho. Então, falando que o último dia vai ser um julgamento horrível para todo aquele que é infiel a Deus. De sorte que não vai sobrar nem a raiz, nem o ramo, vai ser cortado tudo. Eu deixei sublinhado ali. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, o que ele quer dizer? Esse último julgamento vai ser horrível para todo aquele que não pertence a Deus. Mas para aquele que pertence a Deus, vai ser como se nascesse o sol para ele. Como se a salvação viesse com asas. Vai ser uma coisa boa. Por quê? Porque nesse julgamento, em que Deus é o acusador, Jesus é o sol da justiça. Jesus é a salvação trazendo vinda com asas. Jesus é aquele que vai trazer salvação para os que escolheram ser fiéis. Por isso, para eles, o julgamento final não é algo horrível, mas é algo bom, porque vai ser o julgamento em que eles vão ser declarados justos, inculpados e poderão viver eternamente com Deus. Depois de apresentar esse último julgamento, os 3 últimos versículos do livro de Malaquias, os 3 últimos versículos de todo o Antigo Testamento, é como se Malaquias estivesse implorando para o povo. Ele diz assim: por favor, lembrem-se da lei de Moisés. Lembrem-se daquelas leis que estão lá no começo do Antigo Testamento. Por quê? Por que dá para se lembrar delas? Porque se vocês se lembrarem delas, no futuro Deus um dia ele vai enviar o novo profeta Elias. E se vocês se lembrarem das leis do Antigo Testamento, vocês vão conseguir reconhecer o Elias quando ele vier. Elias vai fazer algo maravilhoso, ele vai restaurar a aliança, ele vai restaurar a relação de pais com filhos, ele vai restaurar aquilo que foi quebrado, porque o novo Elias está apresentando o caminho de Jesus. E aí nós chegamos no Novo Testamento, também chamado de a Nova Aliança, né? Antigo Testamento também chamado de Antiga Aliança. E a mensagem de Elias, ela se torna carne, ela se torna completa, ela se cumpre a sua profecia. Malaquias diz que Deus iria enviar o seu mensageiro, o profeta Elias. E que Deus iria enviar o Senhor, o anjo da aliança. E aí o Evangelho de Mateus nos fala sobre o cumprimento dessa profecia, né? Fala então, quem é esse Elias? Aí Jesus responde, é João Batista. E quem é esse anjo da aliança? Jesus fala, é o Filho do Homem, é ele mesmo. Jesus, ele é o Filho do Homem, Jesus, ele é esse anjo da aliança que iria vir anunciado através do mensageiro João Batista. E aí uma outra profecia de Malaquias continua a se cumprir no Novo Testamento, porque Malaquias 1:11 dizia, Deus falando, o meu nome é grande entre todas as nações. Né? Israel, vocês não são os únicos, meu nome é grande em toda a terra. Uma profecia que se cumpre em Atos dos Apóstolos. Aí vem Pedro e fala, Deus se revelou a mim. Deus não é só o nosso Deus de Israel. Deus é o Deus de todas as nações. Todo aquele que faz o que é justo e agradável a Deus, Deus se agrada dele. Não importa se ele é judeu ou não é judeu. Porque o evangelho que foi pregado por Jesus Cristo é para todas as nações. E mais uma vez em Malaquias 3:7, ele diz, povo de Israel, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz Deus. Então voltem para mim e eu vou me voltar para vocês. Eu sou um bom Deus. E aí, no Novo Testamento, Tiago se inspira nas palavras de Malaquias e repete as mesmas coisas na sua carta. É Deus dizendo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, e limpai o vosso coração. Então, essa é toda a mensagem do profeta Malaquias e seu cumprimento do Novo Testamento. E por que a mensagem dele é relevante para nós hoje? Eu acho que dá para resumir tudo em uma palavra, a aliança. Esse conceito que, em primeira linha, resume o nosso relacionamento com Deus, é uma aliança, mas também tem consequências na nossa vida uns com os outros. Nós temos alianças com pessoas. Então, Malaquias está falando,
mantenham-se firmes à aliança com Deus. Deus escolheu fazer uma aliança com os homens. Isso é algo maravilhoso. E como consequência, fiquem fiéis nessa aliança, não saiam dela, porque Deus está do lado de vocês, enquanto vocês quiserem ficar do lado dele. E vivam a aliança também na terra. Ela envolve relacionamentos, ela envolve casamento. Por exemplo, o casamento é uma aliança, então fiquem firmes nele também, porque assim vocês vão, vivendo a aliança nessa terra, vai ser mais fácil para vocês reconhecerem a aliança com Deus. E a aliança nessa terra envolve também teu dinheiro. Então fica firme na sua aliança, seja fiel com o seu uso do seu dinheiro. Aí no caso, falando dos dízimos, das ofertas também. Porque os teus bens nessa terra também te ajudam a entender a tua aliança com Deus. Então o conceito de aliança é central. E qual é a grande aliança? Né? Nós vivemos no tempo da nova aliança. Todo o Novo Testamento da Bíblia vai falar sobre a nova aliança. Qual ela é? É que Jesus veio para nós, para tomar o nosso lugar de pecado, para morrer em nosso lugar, ressuscitar, voltar aos céus, ser exaltado sobre tudo e nos convidar a fazer parte da família de Deus e fazer parte dessa aliança com Deus, em que Deus continua estando ao nosso lado à medida que nós nos colocamos ao lado de Jesus e somos fiéis a Ele. Então essa é toda a mensagem de Malaquias, livro escrito 400 anos antes de Jesus, ou seja, cerca de 2.400 anos atrás, mas com uma mensagem totalmente atual para hoje, para o século 21, em que esse conceito de aliança ainda é vivido de forma, muitas vezes, assim, levado na barriga e não levado tão a sério. E aí Malaquias vem para nos falar, pessoal, levem a sério a aliança, não se esqueçam que ela é muito importante. Essa é a mensagem de Malaquias. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.